Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Física com Cálculo. Eu sou o professor Wallace Elias, trazendo mais uma videoaula para a nossa série de funções de várias variáveis. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e assim você vai poder receber sempre em primeira mão quando eu colocar uma aula nova, tudo bem? Então venham conferir comigo a videoaula de hoje. Oi pessoal! Bem, vocês devem estar vendo que hoje estamos com um layout um pouco diferente. Para falar desse assunto de derivadas parciais, eu resolvi trazer um formato um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né? Então hoje eu não vou usar o PowerPoint, uma espécie de lousa digital, onde vai me dar mais dinâmica, mais mobilidade para falar um pouquinho sobre derivadas parciais. Eu sei que é um assunto que causa bastante dificuldade, então por isso eu vou dar um pouco mais de atenção e fazendo com calma e mostrando na prática. Esse assunto ele é apresentado na seção 14.3 do livro do Stuart, o Cálculo Volume 2, porém, da forma como o livro o apresenta, eu particularmente não me sinto muito confortável. Eu acho que ele aborda de uma maneira não muito convencional e não muito didática. Diante disso, eu resolvi fazer a aula dessa maneira. Então vamos conferir comigo a nossa aula de hoje. Bem, para a gente poder falar sobre derivadas parciais, é importante que a gente relembre um pouco sobre derivadas ordinárias, né? As derivadas de funções de uma única variável. Então imagine que você tem a seguinte situação: você tem uma função de uma única variável, por exemplo, uma função polinomial do tipo 2x² mais 4x mais 5. A gente sabe que o gráfico dessa função é uma parábola, mas isso não vem ao caso. E aí a gente quer encontrar a primeira derivada dessa função. Então nós queremos encontrar o df dx dessa função. Como que a gente faz? Para a gente encontrar essa derivada, a gente usa aquelas regras de diferenciação. Então a derivada da soma é a soma das derivadas, a gente usa a regra para potência, enfim, a gente vai calcular. Então nesse caso é uma função bem simples. A derivada ela vai ser dada como sendo 4x mais 4. Ok? E o que vem a ser essa derivada? Bem, a interpretação que a gente dá para essa derivada é a nossa taxa de variação. Então, indica como a nossa função vai mudar à medida que a gente ajusta o valor de x. Tá? Outra interpretação que a gente tem para ele é a inclinação da reta tangente. Nesse ponto, a gente tem que tomar um cuidado, porque não é essa expressão que dá a inclinação. Se eu quiser encontrar a inclinação da reta, eu preciso escolher um ponto, então eu faço uma escolha de x igual a um número, e aí eu acho um valor e depois eu encontro a inclinação da reta tangente. Mas beleza. Então, as regras de derivação, todos nós já conhecemos. Caso você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui da minha aula de derivadas e você vai poder relembrar. Então, todas as regras de derivadas que você conheceu lá do cálculo 1 vão ser aplicadas para o contexto de derivadas parciais. Isso é válido para uma função de uma única variável. Perfeito. A gente aprendeu nas nossas duas últimas videoaulas que a gente pode ter funções de mais de uma variável. Você pode ter uma função de duas variáveis, ou uma função de três variáveis, ou até mais. Tudo bem? Então veja que agora nós temos aqui dois parâmetros. Então isso significa o seguinte: vamos voltar um pouquinho, tá? Então para você acompanhar, veja como aqui a gente tinha uma única variável. Obrigatoriamente, eu só tenho uma forma de derivar. Eu só posso calcular a derivada dessa função com relação à variável x. Agora, no caso de função de duas ou mais variáveis, a coisa é ligeiramente diferente. Por quê? Porque agora eu tenho dois parâmetros para o caso de uma função de duas variáveis ou três parâmetros para uma função de três variáveis. E o que isso vai implicar para a gente na derivação de funções? Isso vai implicar que eu tenho possibilidades distintas de como derivar essa função.
Beleza? Então acompanha comigo. A gente falou que é uma derivada, a gente relembrou que é a derivada, e agora a gente vai trazer todo esse conceito para a função de duas ou mais variáveis. Eu vou começar pelo caso de uma função de duas variáveis, porque fica mais simples, tá bom? Então, esqueçam por enquanto a função de três variáveis e vamos manter a nossa atenção à função de duas variáveis. Bem, o que é que vem a ser então essa derivada parcial? Se você chegou a esse ponto, ficou com alguma dúvida, pause o vídeo, volte, assista novamente e não esqueça de colocar nos comentários. E também diga para mim se você gostou desse novo formato. Eu acho que vai dar uma dinâmica bem melhor para a gente. Então, tudo bem. Então, vamos pegar o caso de uma função de duas variáveis. Eu vou escolher uma função bem simples, tá? Eu vou escolher uma função do tipo 2x mais 3y. Observem que é uma função de duas variáveis, x e y. Essas duas variáveis são o que nós chamamos de variáveis independentes. Então, a gente pode, a princípio, né, escolher qualquer valor para x e y, elas são as nossas variáveis, e a gente quer calcular a derivada. Então, num primeiro momento, se a gente tivesse uma única variável, eu usaria a ideia de derivada que a gente conhece. Para a função de duas derivadas, como que vai funcionar? Perdão, para uma função de duas variáveis, como que vai funcionar? Bem, a nossa função f, que é essa daqui, eu posso derivá-la com relação a x ou eu posso derivá-la com relação a y. E o que significa isso? Bem, você pode ser levado a colocar assim, professor, então eu vou calcular o df dx ou o df dy. Não está errado, mas conceitualmente, né, a forma correta de escrever não é usando essa letra D que aparece, a gente usa uma outra letra. Então, como que a gente define a derivada parcial? Bem, a derivada parcial a gente vai usar um símbolo diferente. Os livros apresentam notações distintas, então eu vou apresentar todas aqui para vocês. Então, quando você vai calcular a derivada parcial, para uma função de duas variáveis, ao calcularmos a primeira derivada, a gente tem duas possibilidades. Ou você deriva com relação à variável x, e aí a gente usa essa letrinha que aparece aqui, tá, pessoal? Ela é uma letra grega e é chamada del. Então, a gente lê del f, del x. Isso significa primeira derivada parcial de f com relação a x, ok? Existem outras formas de você escrever. Você pode escrever isso como sendo um fx, ou você pode também escrever isso apenas dessa forma, del fx. Todas as três formas que eu estou apresentando para vocês, essa, esta ou esta notação, todas as três se referem à mesma coisa. Primeira derivada parcial de f com relação a y. Por outro lado, como nós temos uma função de duas variáveis, nós temos duas possibilidades. Então, ou eu derivo primeiro com relação a x, ou eu derivo com relação a y. Então, nesse caso, o que nós estamos calculando é a primeira derivada de f com relação a y, ok? Então, nós estamos fazendo a primeira derivada com relação a y. E qual é a notação para ele? Bem, eu posso escrever como um fy ou um del fy. Por que que a gente usa o del? Porque você está fazendo uma derivada parcial. E no caso de uma função de uma única variável, por que que eu usava o d? Porque aqui era o caso de uma derivada total. Então, na matemática, a gente usa esses símbolos para fazer a distinção. Então, agora, quando a gente estiver falando de funções de duas ou mais variáveis, nós vamos usar a letra del, ok? Eu particularmente gosto da primeira notação porque fica explícito para a gente. As outras notações podem causar confusão, onde você pode interpretar como sendo componentes de vetores. Então, nesse caso, utilizem a primeira notação. Perfeito?
Ótimo, eu ensinei a vocês o que é uma derivada parcial. Eu não vou me preocupar com a definição de limites e tudo mais, isso porque eu não acho que é interessante. O objetivo dessa aula é fazer com que vocês entendam o que é uma derivada parcial e como operacionar com ela. Vamos para a parte prática. Como que a gente, então, deriva essa função? Bem, a forma da gente derivar ela é a seguinte. Quando você for derivar uma função de duas variáveis com relação à variável x, você vai imaginar o seguinte, você vai escrever essa função, então, f de x e y igual a 2x mais 3y, ok? Você vai assumir que o y é constante. Então, esse cara aqui, ele é constante. É como se ele fosse um número, não vai mexer nele, ok? E aí você vai calcular a derivada normalmente. Então, nós queremos calcular o del f del x. Lembrando que isso representa a primeira derivada parcial de f com relação a x. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Agora, você vai usar todas as regras de derivação que você conhece. Então, para você derivar isso, usa as regras normais. Então, você vai derivar esse termo com relação ao x. Então, a derivada de 2x com relação a x dá 2. Mas a derivada desse último termo, lembre, o y agora é constante. Então, a derivada de uma constante com relação a x vai ser zero. Portanto, a derivada parcial, ou melhor, a primeira derivada parcial de f com relação a x para esse caso é 2. Seguindo o mesmo raciocínio, podemos construir a derivada parcial de f com relação a y. Então, vamos calcular ela aqui. O del f del y. Como que ele funciona na prática? Agora, nós vamos imaginar que quem é constante não é o y. Quem vai ser constante para a gente agora vai ser o x. Então, o x é a constante, ok? E eu vou derivar com relação a y normalmente. Então, quando eu olhar para esse primeiro termo, lembra que 2 vezes x é 2x, mas o x é constante, então a derivada de uma constante é zero, mais a derivada de 3y. A derivada de 3y com relação a y é 3. Então, nesse caso, dá 3. Tudo bem? Então, de novo, em resumo, quando você for calcular derivadas parciais, duas coisas você tem que ter em mente. Primeiro, quantas possíveis primeiras derivadas eu tenho? Vai depender de quantas variáveis eu tenho. Se eu tenho duas variáveis, eu tenho duas possibilidades. Primeira derivada com relação a x, segunda, a outra possibilidade é a derivada da função com relação a y. Se eu tiver três variáveis, eu tenho três primeiras derivadas. E assim sucessivamente, beleza? Ah, e como que eu vou derivar os outros casos? Você vai lembrar de todas as regras de derivação. Regra da soma, regra do produto, regra do quociente, normalmente. A única coisa que você tem que lembrar é, quando você deriva com relação a x, o y é constante. Quando você deriva com relação a y, o x é que é constante. Acho que com isso eu consigo fazer com que vocês entendam na prática o que é uma derivada parcial. Vamos ver um outro exemplo para que a gente possa calcular a derivada parcial e assim vocês vão entender melhor. Então, observem que a gente tem uma função de duas variáveis, onde essa função é dada por x ao cubo mais x quadrado vezes y ao cubo menos 2y ao quadrado. E aí, o livro pede para que e aí o exemplo pede para que a gente encontre o valor da primeira derivada com relação a x no ponto 2, o valor da primeira derivada com relação a x no ponto 2 e 1 e o valor da primeira derivada com relação a y no ponto 2 e 1. Então, observem que eu estou lhe dando uma função de duas variáveis, onde aqui a gente está calculando o del f del x e aqui a gente está calculando o del f del y. Então, a gente vai calcular essas derivadas. Lembra, a regra é quantas derivadas eu tenho? Tenho duas primeiras derivadas parciais. Eu tenho com relação a x e tenho com relação a y. Com relação a x, qual é a regra? A gente vai lembrar que o y é constante. Então, esse cara é constante, esse cara é constante. É como se a nossa função ela fosse escrita dessa forma. Ela fosse escrita como sendo x ao cubo mais ax quadrado menos b.
Então, é como se fosse uma função de uma única variável, só que com x. Então, a gente vai calcular a derivada desse cara. Como que vai ficar a derivada dele? Vai ficar 3x² mais 2xy ao cubo, e a derivada de uma constante é zero. Então, esse último termo é zero. E a derivada de f com relação a y? Agora, quem é constante é o x. Então, nesse caso, vai ficar 0 mais 3x² y ao quadrado menos 4y. Então, dessa forma que a gente calcula as derivadas parciais. Então, lembra, ele quer que a gente encontre o valor dessas derivadas quando o x for igual a 2 e o y for igual a 1. Então, vamos achar, né? Então, a derivada parcial de f com relação a x, quando x é igual a 2 e y é igual a 1, vai ficar igual a 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo, mais zero. E isso vai ser igual a 3 vezes 4, mais 2 vezes 2, 4 vezes 1. Então, vai dar 4. Então, aqui 3 vezes 4, 12, mais 4, 16. Então, o valor desta primeira derivada é 16. Ok? E a outra derivada parcial, como que fica? Então, a gente quer calcular o del f, del y, quando o x é igual a 2 e o y é igual a 1. Então, isso vai ficar 0 mais 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1. Isso vai ser igual a 0 mais 3 vezes 4, menos 4. Aqui nós vamos ter 12 menos 4. O valor vai dar 8. Então, de novo, pessoal, para calcular primeiras derivadas, é dessa maneira que a gente faz. Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida, pause o vídeo, retorne, assista novamente e não esqueça de colocar nos comentários aquilo que não ficou muito claro para você. Continuando a nossa aula, a gente vai falar agora a interpretação das derivadas parciais. E aí é interessante o seguinte, né? Para que a gente possa dar uma interpretação geométrica para as derivadas parciais, é preciso lembrar o que significa a função de duas variáveis. Aqui eu vou me focar apenas na função de duas variáveis, tá bom? Então, o que ela representa para a gente, né? Ela vai representar uma superfície, então essa região azul, a nossa função de duas variáveis. Então, é a imagem da nossa função. E o que vem a ser as derivadas parciais que a gente está calculando? Bem, se eu escolher um ponto sobre essa nossa superfície, né? Ou seja, esse ponto P de coordenadas A, B e C, então esse carinha bem daqui é o valor da nossa função para o x igual ao A e o y igual a B, tá? E ele é igual a C, então essa altura aqui que a gente tem. Então, o que significa? Se eu escolho esse ponto e calculo as derivadas parciais dessa função nesse ponto, exatamente o que nós fizemos no exemplo anterior, o que a gente vai estar encontrando? Nós vamos estar encontrando as inclinações das retas tangentes à superfície. Então, aqui eu tenho duas retas tangentes. Então, retas tangentes. Tudo bem? Então, observem que essas retas elas têm uma certa inclinação. Ó. Ela tem uma inclinação aqui. Okay? O mesmo vale para essa. E o que significa essas derivadas parciais? Vão ser as inclinações das retas tangentes a esse ponto. Tudo bem? Então, as derivadas parciais elas podem ser interpretadas geometricamente como as inclinações das retas tangentes calculadas naqueles pontos. Perfeito? Então, vamos ver um exemplo aqui de como funciona isso. Então, a gente tem o seguinte, né? Então, vamos ver o seguinte. No exemplo a seguir, a gente tem assim, ó, se f de xy é igual a 4 menos x² menos 2y², determine a primeira derivada de f com relação a x no ponto 1 e 1 e a primeira derivada de f com relação a y no ponto e 1. E a gente vai interpretar esses números como inclinações. Bem, então, a gente tem a nossa função de duas variáveis, vamos calcular a derivada de f com relação a x. Então, lembra, o y é constante e a gente deriva normalmente. Derivada no número 4 com relação a x, vai dar zero, menos derivada de x², 2x. E a derivada desse último termo, lembrando que o y é constante, vai dar zero, tá bom? Derivada de f com relação a y. Agora o x é constante. Derivada de
do número 4 com relação a y é uma constante, vai dar zero. Derivada de x² com relação a y vai dar zero, porque é constante, menos a derivada desse termo com relação a y vai dar 4y. Perfeito? Agora, a gente vai calcular o valor dessas derivadas no ponto que ele pediu. Então, onde tiver x, a gente coloca 1, e onde tiver y, a gente coloca 1. Então, nessa primeira expressão, o valor da derivada com relação a x calculado no ponto 1 e 1 vai ficar menos 2. E o valor dessa outra derivada com relação a y no ponto 1 e 1, ela vai dar menos 4. Então, nós calculamos as primeiras derivadas no ponto pedido, e agora a gente vai interpretar. O que significa esses valores? Significam as inclinações das retas tangentes àquele ponto. Então, se nós pegarmos o gráfico da função e formos analisar qual o significado da derivada de f com relação a x, o que a gente tem é o seguinte. O gráfico da função é um paraboloide. Observem que nesse paraboloide a gente tem um ponto localizado de coordenadas 1 e 1. Então, quando eu olho para esse ponto e calculo o valor da função nesse ponto, então, se eu calcular o valor de f1 e 1, né, o valor da função, eu vou encontrar que esse número vai dar 1. Então, esse é o ponto que a gente está calculando a reta tangente. Então, quando eu desenho uma reta que seja tangente a esse ponto, ou seja, só toca nesse ponto, e olho a inclinação dele vai dar menos 2, que é exatamente o valor da derivada parcial de f com relação a x. Por outro lado, se a gente fizer agora a análise da derivada parcial de f com relação a y, no mesmo ponto, a gente vai ver que a reta tangente nessa direção, né, do eixo y, como a gente pode ver aqui no gráfico, essa inclinação ela vai ter o valor de menos 4. Beleza? Então, é dessa forma que a gente interpreta as derivadas parciais. Elas são entendidas como sendo as inclinações da reta tangente. Perfeito. Então, agora a gente já sabe o que é a derivada parcial, a gente já sabe como operacionalizar e a gente já sabe como interpretar graficamente essas derivadas parciais. Eu vou resolver mais um exemplo para que vocês possam ver na prática como a gente calcula. Só que agora eu vou pegar uma função um pouco mais complicada. Então, vamos considerar essa função de duas variáveis, como sendo seno de x sobre 1 mais y, e queremos calcular as suas primeiras derivadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a nossa função. Então, f de xy é o seno de x mais 1 sobre y. Ok? E a gente vai calcular inicialmente a derivada de f com relação a x. Para que vocês possam entender melhor, eu vou deixar o x na cor vermelha. Então, só vamos poder derivar o x. Então, aqui eu vou deixar o x no vermelho e o y eu vou deixar na cor azul. Então, a gente só pode derivar aquilo que está na cor vermelha. Então, como que a gente deriva? Bem, você pode imaginar que essa função aqui, então você pode imaginar que ela essencialmente é assim, ó, é seno de x sobre um número, ok? Onde esse número b é todo esse cara que aparece aqui. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Apenas para simplificar a visualização de vocês. Então, como que vai ser a derivada? Bem, é como se eu estivesse derivando o seno de x sobre b. Então, como o argumento é uma função, eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Então, aqui vai ficar essencialmente 1 sobre b, depois eu troco esse b, a derivada do seno vai ser cosseno de x sobre b. Como a gente lembra quem é o b, então vai ficar 1 sobre 1 mais y, que multiplica o cosseno de x sobre 1 mais y. Perfeito? Então, veja que a gente derivou isso com relação à variável x. E agora, como seria o caso de derivar com relação a y? Bem, então, se eu quisesse calcular a derivada de f com relação a y, o que a gente teria? Agora eu tenho que escrever essa função não dessa forma. Agora eu tenho que imaginar que essa função está escrita assim, ó, seno de um número sobre 1 mais y. Então, só posso derivar o y.
ok? Então, como que vai ser essa derivada? Bem, aqui eu vou derivar a função como um todo, então vai ficar cosseno de a sobre 1 mais y, e vamos calcular a derivada do argumento, né? Então, a derivada desse carinha aqui, ó, do argumento. Então, aqui eu vou fazer uma observação, vou trazer para cá, para que a gente possa calcular essa derivada. Então, como que é a derivada dessa expressão? Esse cara, essencialmente, é como se tivesse escrito assim, ó, a que multiplica 1 mais y elevado a menos 1. Então, quando eu for derivar ele, o a é constante, o menos 1 vai cair para cá para frente, então vai ficar menos 1, que multiplica 1 mais y elevado a menos 2. E aí eu tenho que fazer a derivada do argumento aqui dentro, que essencialmente vai dar 1. Então, essa derivada vai ficar menos a sobre 1 mais y ao quadrado. Perfeito? Se você teve alguma dúvida, pausa o vídeo, faça novamente esse exemplo e não esqueça de colocar nos comentários. Então, agora que a gente calculou essa derivada, a gente pode substituir aqui, né? Então, isso vai ficar cosseno, já vou escrever na variável, então aqui é x, 1 mais y, eu estou usando as cores para que vocês possam visualizar, multiplicado, então, veja que isso está multiplicando toda a função cosseno, e não o argumento da função cosseno, menos x dividido por 1 mais y elevado ao quadrado, ok? E aí, se você quiser escrever melhor essa função, você pode colocar assim, né? Ó, menos, aí eu não vou colocar a cor agora não, tá? É para ficar mais fácil. 1 mais y ao quadrado, que multiplica o cosseno de x sobre 1 mais y. Perfeito? Então, vejam que dependendo de como você calcula a derivada, se você calcula a derivada parcial com relação a x, dá uma expressão. Se você calcula a derivada de f com relação a y, dá outra expressão. Certo, pessoal? E para o caso de funções de 2, de 3 ou mais variáveis? Bem, aí você vai usar a mesma ideia, né? Você vai ver qual é a derivada que você quer calcular e segue a mesma regra, tá bom? Assim, a gente aprendeu, então, a como calcular a derivada, as primeiras derivadas parciais de funções que são um pouquinho mais complicadas. Como a gente já sabe calcular as primeiras derivadas, a gente pode dar um próximo passo e calcular as derivadas de ordem superior. O que vem ser as derivadas de ordem superior? Vem ser as segundas derivadas. Só que, no caso de uma função de uma única variável, f de x, você calcula a primeira derivada, e depois você calcula a segunda derivada, e depois você vai calculando terceira, quarta, enfim, a derivada que você quer. Para uma função de duas variáveis, aí é um pouquinho complicado. Por quê? Porque inicialmente você pode calcular a derivada de f com relação a x ou a derivada de f com relação a y. E aí, quando você chega nessas duas possibilidades, você pode derivar de novo. Só que você pode derivar com relação a x ou você pode derivar com relação a y. O mesmo vale para essa expressão de baixo. Então, como a gente tem múltiplas possibilidades para calcular derivadas de ordem superior, aqui é importante a gente entender a notação, tá? Então, se você tem uma função de duas variáveis e você calcula primeiro a derivada dela com relação a x, você tem primeira derivada. E aí você quer calcular a segunda derivada. Então, quando você calcula a segunda derivada, você pergunta, mas tá, a segunda derivada é com relação a quem? A x ou y? Então, se você calcula a segunda derivada com relação a x, você escreve assim, ó, del 2f del x2. Se você escreve, se você quer calcular a segunda derivada de f com relação a x e depois a y, né? Então, seguindo esse caminho, você tem segunda derivada de f com relação a x com relação a y. E a mesma ideia para outro caso, tá? E aí, para simplificar, para você não ficar escrevendo essas monte de símbolo estranho, você pode colocar assim, ó, fxx, fxy. Beleza? Então, quando você vê isso, o que eu estou te dizendo? Você está calculando segunda derivada de f
com relação a x. Nesse caso, segunda derivada com relação a x e y. Então, você deriva primeiro com relação a x e o resultado depois você deriva com relação a y. Tá? Seguindo o mesmo raciocínio, você vai ver que aqui vai ficar um fyx e aqui você vai ficar um fyy. Então, você está calculando segunda derivada de f primeiro com relação a y, depois com relação a x, e aqui você está fazendo as derivadas sempre com relação a y, tá bom? E aí você vai usar a mesma regrinha. Quando você derivar com relação a x, mantém o y constante. Quando derivar com relação a y, mantém o x constante. Então, eu sei que ficou um pouquinho confuso, por isso eu vou fazer um exemplo para vocês. Então, vou pegar um caso bem simples, tá? Para a gente não complicar. Então, vamos pegar a seguinte função: x ao cubo menos 2x quadrado y ao quadrado mais y ao cubo. Então, a gente quer calcular primeiro o fx. Fx é a derivada parcial de f com relação a y. Então, com relação a x, del f del x. Como que a gente faz? Mantém o y constante e deriva com relação a x. Então, isso aqui vai ficar 3x quadrado menos 4x y ao quadrado mais zero. Desse resultado, agora eu quero derivar ele com relação a x. Então, eu vou olhar esse resultado e vou derivar com relação a x. Então, vai ficar 6x menos 4y ao quadrado. Ah, não, agora eu quero calcular, vou até fazer de outra cor, eu quero calcular o fy. Então, primeira derivada de f com relação a y vai ficar zero, porque o x é constante, menos 4x quadrado y mais 3y ao quadrado. Agora eu quero calcular o fy. Então, aqui vai ficar menos 4x quadrado mais 6y. Tudo bem? Propositalmente, eu deixei para calcular por último a derivada de x com relação a y. Então, eu calculei primeiro a derivada com relação a x e depois eu vou calcular com relação a y. Então, nesse caso, eu vou pegar este resultado e vou derivar com relação a y. Então, vai ficar zero, porque esse cara é constante, né? O x é constante, menos, aqui vai ficar 4... Opa, aqui vai ficar, eu estou derivando esse termo com relação à variável y. Então, vai cair o 2, vai ficar menos 8xy. Tudo bem? E vou fazer a mesma ideia aqui. Vou calcular o fyx. Então, vou pegar esse resultado da primeira derivada com relação a y e vou derivá-lo com relação a x. Então, esse cara é constante, esse carinha aqui é constante. Então, vai ficar menos... Então, estou derivando com relação a x. Vai ficar menos 8xy e esse cara é constante, vai dar zero. E olha que interessante, a gente observa que quando a gente calcula as segundas derivadas mistas, né? Quando a gente está trocando a ordem, as variáveis, então xy ou yx, elas são iguais. E existe um teorema na matemática que é chamado Teorema Clairaut. O Clairaut, ou Ailex Clairaut, ele foi uma criança prodígio na área da matemática e aos 10 anos ele leu o texto de cálculo do L'Hopital e aos 13 ele apresentou um artigo sobre geometria na Academia Francesa de Ciência. E aos 18 anos ele publicou um artigo, os resultados sistemáticos da geometria analítica tridimensional, em que incluía, inclusive, o cálculo de curvas espaciais. Então, o teorema de Clairaut ele fala o seguinte, que se você tem uma função de duas variáveis, né, quando você calcula as derivadas parciais, então, se você tem uma função de duas variáveis, as segundas derivadas, as derivadas mistas, elas vão ser sempre iguais. Então, por exemplo, fxy e fyx. Ah, mas e se eu tivesse calculado as terceiras derivadas? Então, digamos que eu fiz assim, ó, o fx, x, y. Primeira derivada com relação a x, depois derivei com relação a x, depois eu derivei com relação a y. Ela vai ser exatamente igual à derivada da função com relação a x, com relação a y
com relação a x. Então, derivo primeiro com relação a x, o resultado derivo com relação a y e o resultado eu derivo com relação a x novamente. Então, é isso que o teorema de Clairaut fala para a gente. Quando eu troco essa ordem, as derivadas vão ser sempre iguais. Isso é muito útil porque ganha muito tempo quando a gente for derivar. Beleza, pessoal? E assim a gente chega ao final da nossa aula sobre derivadas parciais. A gente aprendeu o que é uma derivada parcial, a gente aprendeu o que é a interpretação das derivadas parciais e vimos como calcular derivadas de ordem superior. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, especialmente desse novo formato que eu trouxe para vocês. Caso vocês gostem, eu vou mantê-lo, senão a gente volta para o formato anterior. E é isso. Espero vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço e fui!